Boa noite. Obrigado pela presença, de todos. Vou ficar um pouquinho aqui que aí eu consigo enxergar todo mundo. Aos que eu estou vendo e aos que eu não vejo também, sejam todos muito bem-vindos. Já agradeço de antemão aqui ao nosso amigo e irmão Valdemir pela presença, pela caridade que veio nos falar hoje. Então, muito obrigado, Valdemir. Obrigado, seu João e a Dona Graça pela harmonização, pelas nossas músicas. Dando continuidade, na noite, irei fazer uma leitura do livro Caminho, Verdade e Vida, do Espírito Emmanuel, pelo Chico Xavier, nosso querido Chico Xavier. É a lição de número 13, que é carne. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Paulo, a carta de Paulo, aos Gálatas, capítulo 5, versículo 25. Quase sempre, quando se fala de espiritualidade, apresentam-se muitas pessoas que se queixam das exigências da carne. É verdade que os apóstolos muitas vezes falaram de concupiscências da carne, de seus criminosos impulsos e nocivos desejos. Nós mesmos, frequentemente, nos sentimos na necessidade de aproveitar o símbolo para tornar mais acessíveis as lições de Evangelho. O próprio Mestre figurou que o Espírito, como elemento divino, é forte, mas que a carne, como expressão humana, é fraca. Entretanto, que é a carne? Cada personalidade espiritual tem o seu corpo fluídico e ainda não percebestes, porventura, que a carne é um composto de fluidos condensados? Naturalmente, esses fluidos, em se reunindo, obedecerão aos imperativos da existência terrestre, no que designais por lei de hereditariedade. Mas esse conjunto é passivo e não determina por si. Podemos figurá-lo como casa terrestre, dentro da qual o espírito é dirigente, habitação essa que tomará as características boas ou más de seu possuidor. Quando falamos em pecados da carne, podemos traduzir a expressão por faltas devidas à condição inferior do homem espiritual sobre o planeta. Os desejos aviltantes, os impulsos deprimentes, a ingratidão, a má-fé, o traço do traidor nunca foram da carne. É preciso se instale no homem a compreensão de sua necessidade de autodomínio, acordando-lhe as faculdades de disciplinador e renovador de si mesmo, em Jesus Cristo. Um dos maiores absurdos de alguns discípulos é atribuir ao conjunto de células passivas que servem ao homem a paternidade dos crimes e desvios da terra, quando sabemos que tudo procede do Espírito. Faremos agora a nossa prece. Convido a todos a fecharmos os nossos olhos físicos, os nossos olhos da carne, por que não? Para que possamos abrir os olhos do Espírito. Mestre Jesus, agradecemos por mais essa oportunidade de aqui estarmos à procura do Teu ensino, das Tuas palavras, dos Teus exemplos, Mestre.
que possamos, na noite de hoje, aprender, como sempre, sobre o Teu Evangelho, a Boa Nova, que os irmãos espirituais, que os amigos espirituais, que aqui se fazem presentes, possam nos orientar o nosso irmão Valdemir, que com a sua boa vontade, com a sua caridade, nos veio falar na noite de hoje. Sabemos também esse período, de festas, mas sabemos que a nossa verdadeira festa é aqui, presente contigo, Mestre Jesus. Obrigado e que possamos ter uma ótima noite, uma noite de muitas bênçãos. Que assim seja. Valdemir, por favor. Obrigado, a palavra é sua, amigo. Boa noite a todos. Boa noite. Obrigado a casa pela oportunidade de estarmos aqui conversando um pouquinho. Eu não sei se a leitura foi escolhida a dedo por causa do carnaval ou por causa do tema que a gente vai abordar, mas tem tudo a ver com o nosso assunto de hoje. A carne é fraca, né? Será que essa carne nossa é fraca mesmo? Ou somos nós, né? Eu não sei se nós já, em palestras anteriores, comentamos com vocês aqui sobre o lago de Genezaré, um lago que tem na Palestina, que é bem grande, que é ao ponto de ser chamado de Mar da Galileia. Só de margem, são 54 quilômetros. Não me lembro se nós falamos sobre ele aqui. E em volta desse lago existem várias cidades, onde Jesus estava sempre divulgando o seu Evangelho, realizando curas. E ele recebe a notícia da morte de João Batista. E ele entra dentro de um barco e começa a se deslocar para uma região um pouco mais deserta. Mas a multidão que estava com ele acompanha ele pelas margens, até que ele ancora, e ali ele começa a curar algumas pessoas que ele viu que estavam enfermos e que estavam à procura dele. E o dia se vai e acontece aquele fenômeno muito conhecido, que é a multiplicação dos pães e dos peixes. Isso tudo está no capítulo 14 do livro de Mateus. Muito rico esse capítulo. Aí depois dessa multiplicação, eles vão para Genezaré, mas vão atravessar pelo lago. Mas Jesus manda os discípulos irem na frente e ele fica. E depois Jesus, caminhando pelas águas, alcança eles. Acontece outro fenômeno muito conhecido. E chegam a Genezaré e a multidão novamente começa a reunir em torno de Jesus. E mais uma vez Jesus, condoído do sofrimento daquelas pessoas que perseguiam ou seguiam, começa a curar vários enfermos. E entramos no capítulo 15 do livro de Mateus. E Mateus narra no seu capítulo 15, logo no início, que um escriba e um fariseu procuram a Jesus. Esses dois vêm de Jerusalém e eles questionam a Jesus a respeito dos seus discípulos, dizendo que eles não respeitavam as tradições dos anciãos, porque eles comiam o pão sem lavar as mãos. Jesus tem um rápido diálogo com eles, mostrando que eles também, em alguns momentos, não respeitavam a tradição dos anciãos. Mas ele vai até a multidão que ele estava e diz para ela: ouvir e entender. É interessante, porque muitas vezes a gente lê um livro, a gente ouve uma palestra, ouve alguém falando alguma coisa, mas nós não aprendemos, né?
Às vezes nós não entendemos de fato que aquilo às vezes é para nós, que aquela lição é para nós. Às vezes no Evangelho, no lar ali, a gente está lendo, a gente lembra de um familiar, a Leila tinha que estar aqui para ouvir isso, lembra? Não percebe que na verdade é para mim mesmo, para o Valdemir, não entendo que aquilo é para mim. Mas é só uma parte. Mas Jesus seguindo, então diz à multidão: o que entra pela boca não contamina o homem, mas o que sai da boca, isso sim contamina o homem. Essa é a lição de Jesus. Ouvimos? Todos ouviram? Todos entenderam? Ou alguém não entendeu? Alguém ficou com alguma dúvida dessa lição de Jesus? Não? Então posso ir embora, tá bom. Que vocês estão melhor que Pedro, porque Pedro não entendeu. Pedro procura Jesus e diz: Senhor, explica-nos essa parábola. Vejam o que Pedro chama esse ensinamento de Jesus, de parábola. Então Jesus fala para Pedro: até vós ainda não compreendeste a lição? Ainda não entenderam que o que entra pela boca desce para o ventre e é jogado fora? Está fácil, não está de entender? O que nós comemos vem para o ventre, estômago, intestino e jogamos fora. E aí Jesus continua: mas o que sai da boca procede do coração, que são os pensamentos, os maus pensamentos, as mortes, assassinatos, as traições, as fornicações. E ele vai elencando diversas imperfeições, vamos dizer assim, ou diversos atos que nós realizamos, que ele afirma que contaminam o homem, porque procedem do coração. É interessante nós refletirmos um pouquinho, porque Jesus afirma que procede do coração. Qual é a sede do pensamento? Nós hoje sabemos que a sede do pensamento é o cérebro. Será que é o cérebro? É o espírito? Né? Vamos trazer para a doutrina espírita. A doutrina nos ensina que nós somos espíritos que possuímos um corpo, não é isso? E entre esse corpo físico e o espírito tem um corpo perispiritual, não é isso? Então, tudo que eu, espírito, penso, tudo que eu quero realizar, eu utilizo desse corpo, porque eu estou encarnado, não é isso? A doutrina nos ensina isso. Então nós já sabemos que a sede do pensamento é o espírito, que utiliza do seu corpo mental, do corpo, para poder expressar. Mas a sede é o espírito. Será que Jesus não sabia disso? Sabia. Lembrem da frase de Pedro: parábola. Parábola é uma comparação, uma história, para poder exemplificar, para facilitar o entendimento. O coração, ele, não só a época de Jesus, muito antes de Jesus, e ainda hoje por muitos, nós utilizamos ele como símbolo de sentimentos. Se eu vou escrever uma carta apaixonada, né, para minha esposa, vou lá, escolho um cartãozinho com o coração, não é assim? Ainda utilizamos essa simbologia. Os próprios hebreus à época, eles tinham o coração, dentro da cultura deles, né, como símbolo mesmo do pensamento, das ações e da vida. Mas hoje já sabemos que isso é uma parábola. Mas vamos continuar, vamos raciocinar a respeito do ensino de Jesus. A primeira parte, onde ele diz que o que nós comemos, que é o que entra pela boca, não contamina o homem. Hoje nós sabemos que dependendo do alimento, dependendo do que estiver nesse alimento, ele vai me contaminar. Pode ter uma bactéria,
Cólera, por exemplo, doença, ela é proveniente da alimentação, não é? Será que Jesus não sabia disso? Será que o governador da terra não tinha esse conhecimento? Tinha. Não tem como ele não ter. Porque se hoje que nós ainda estamos longe de estar no patamar de evolução que ele já possuía, já temos essa noção, com certeza ele sabia. Mais uma vez, parábola, né? Jesus estava utilizando as palavras que era possível aquele povo entender. E o que ele estava querendo ensinar? Qual era a lição daquele momento? A importância do pensamento, a importância das nossas ações. Aquilo que nasce na mente, nasce no nosso pensamento, nos nossos desejos, às vezes é materializado através da fala, através das ações, que nos contamina. Nós quem? O corpo? Não, ele está falando do Espírito. Vejam como a lição está alinhada, que foi lida, está alinhada com o nosso estudo de hoje. Então, nós não podemos acreditar que Jesus não se importava com o corpo. Porque se ele não se importasse com o corpo, por que ele realizava as curas? Jesus, quando realizava a cura, ele curava o corpo ou o espírito? O que vocês acham? O corpo ou o espírito Jesus curava? Jesus nunca curou o espírito. Jesus não cura espíritos. Jesus nos trouxe ferramentas, ensinamentos, orientações para nós curarmos nossas feridas. Através da fé. Jesus, ele curava corpos. Podemos citar algumas, vocês podem até me ajudar. Por exemplo, ele curou a mãe de Pedro, a sogra de Pedro, melhor dizendo. Quem mais? Um cego, a mulher que sangrava, para tocar nas vestes dele, não é? A filha de Jairo, os leprosos, tem várias curas. Todas essas curas elas eram físicas. Se nós voltarmos no capítulo 14, que eu fiz questão de retratá-lo, era para vocês perceberem que ele realizava muitas curas. Alguns estudiosos dizem que ele realizou mais de 30. Mas se nós pegarmos apenas o capítulo 14, em que ele, condoído, né, da dor daquela multidão, curava todos, não diz assim, que o procuravam. É incontável a quantidade de curas que Jesus realizou. Se Jesus curava os corpos, é porque ele sabia a importância que existe no nosso corpo. O corpo é imprescindível para nós, espíritos, realizarmos o que viemos aqui realizar. Por que eu estou tratando desse assunto? Porque é um assunto que às vezes é deixado de lado. Dá-se pouca ênfase para isso. A própria lição de Jesus estava exaltando o Espírito. Mas quando nós pegamos ali o ensinamento dele, da lei maior, amar a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo, como a nós mesmos. O que é me amar? Alguns podem achar que cuidar do meu corpo é vaidade. Mas será que não é necessário cuidar desse corpo também? Quando Kardec está estudando as leis morais, ali no Livro dos Espíritos, ele chega na lei de conservação, na questão 918, e ele vai perguntar para os espíritos se é necessário, se a lei de conservação, dentro da lei de conservação, é necessário cuidar do corpo. E os espíritos respondem que sim,
Porque se o corpo não tiver a saúde e a força, ele não consegue realizar o trabalho. Que trabalho é esse que nós temos que realizar? Será que ele está falando dos espíritos do trabalho profissional? Do trabalho aqui no centro? Pode estar falando. Mas se nós voltarmos lá na questão 132, onde Kardec pergunta qual é a necessidade, o motivo para nós estarmos encarnados, qual a necessidade da encarnação, que é disso que ele está tratando. O corpo, ele é a encarnação do espírito. Nós estamos no corpo porque estamos encarnados. Qual é a necessidade de estarmos encarnados? Então os espíritos vão dizer que Deus nos impõe, olha só, Ele impõe a nossa encarnação para que nós possamos alcançar a perfeição. É esse o trabalho que nós temos que fazer. A nossa perfeição. Nós temos que realizar esse trabalho. Por isso que eu afirmo, Jesus não curou o espírito. Jesus nos mostrou o caminho para alcançarmos essa perfeição. Mas para nós realizarmos esse trabalho, o corpo tem que estar saudável, tem que ter forças, conforme a resposta da questão 918. Então é imprescindível cuidarmos do corpo. Mas Kardec, ele muito tenaz, né? Na questão seguinte, na 919, e aí ele questiona, mas seria repreensível o homem buscar o bem-estar? Já mudou um pouco. Uma coisa é cuidar do corpo, outra coisa é buscar o bem-estar. E os espíritos dizem que não é repreensível, porque buscar o bem-estar está na natureza. O que seria melhor? Nós estarmos aqui neste ambiente, como estamos, com ar condicionado ligado, sentados em cadeiras, um piso limpo, ou todos de pé, um calor enorme? Qual é o ambiente mais propício para nós até refletirmos a respeito do Evangelho? Precisa responder, né? Isso é bem-estar, isso é buscar o bem-estar. E por que ele diz que está na natureza? Porque onde o homem chega, e está aqui a Leila que pode, né, nos dar aulas e aulas sobre isso, onde o homem chegou em todas as épocas da humanidade, ele transformou o meio, buscando o quê? O bem-estar. Sempre buscamos o bem-estar, sem perceber. Se eu mudo de casa, alugo uma nova casa, chega lá, eu começo a adequar aquela casa às minhas necessidades, não é? Se eu gosto de jardim, já começo a preparar um jardim. Se eu sou muito calorento, e lá então já instalo um ar-condicionado, buscando sempre o meu bem-estar. É natural buscar. Então a doutrina espírita, ela nos fala, nos ensina da importância do corpo. Tanto que lá no capítulo 17, Sede Perfeitos, vai ter o item 11 que vai falar cuidar do corpo e do espírito. E é interessante como os ensinos de Jesus, a doutrina e os ensinos, inclusive, de psicólogos, filósofos, estão alinhados. Às vezes, o que muda são as nomenclaturas. Se nós não ficarmos apegados, presos aos nomes, à nomenclatura, nós vamos ver que muito do que a doutrina espírita nos ensina já estava há muito tempo. Tem um poeta, cujo nome dele, romano, que viveu entre o ano 509 e o ano 27 a.C. Daqui a pouco eu lembro o nome dele. Deve estar dormindo, né? É assim? Aqui tem esse ditado, lá em Minas tem. A gente quer lembrar o nome de uma pessoa e não lembra, diz que a pessoa está dormindo. Esse poeta, ele escreveu em uma de suas sátiras uma frase que até hoje ela está entre nós e muito utilizada, inclusive pelos médicos, pelos psicólogos, pelos cientistas. Mente sã, corpo sã. Todo mundo conhece, olha só que interessante. Alguém sabia que essa frase era tão antiga?
mais de 2000 anos. Nem eu. Né? E essa frase, esse ensinamento já mostra uma relação entre espírito ou mente, né, e o corpo. Ela está dizendo que se o espírito, se a mente é sã, a tendência, a consequência disso é um corpo são. Então, essa ligação entre espírito e corpo e espírito, ela sempre foi trabalhada. Estou lendo um livro, uma enciclopédia sobre psicologia e relações humanas. E o autor da obra, ele começa dizendo que a mente é algo imaterial, impalpável, algo que não se vê, que não se toca. Aí é algo que não se consegue pesar, não se consegue medir. E ele termina a frase: é algo espiritual. Eu achei isso magnífico, porque é um psicólogo estudando a mente, a psique, tentando definir o que é a mente. E ele vai fazer algumas reflexões que encaixam muito nesse estudo de hoje. Então eu peço que vocês, onde ele coloca mente, imaginem ou substituam pela palavra espírito, para vocês verem como ele está falando do mesmo coisa que nós estudamos. Ele começa dizendo que o corpo influencia de uma forma impressionante na mente. Que se o corpo pegar uma infecção, dependendo da gravidade, vai levar a mente ao delírio. Isso a gente vê acontecer. A pessoa pega uma infecção, febre muito alta, daqui a pouco ela está delirando, ela não sabe mais o que está acontecendo. O corpo, essa infecção atingiu o cérebro, que é o órgão que o espírito utiliza para se manifestar, né? A sua mente, a sua inteligência, e ele não consegue mais se expressar, entra em delírio. E o autor vai dizer, até pequenas alterações no organismo causam alterações, mesmo que momentâneas, passageiras, na mente. Às vezes uma alimentação que não cai bem, que lhe causa uma indigestão, deixa a pessoa irritada, pesada, alterada, bruta. São as palavras dele, não estou buscando rima não. Ao ponto que qualquer ação, qualquer atividade, qualquer mal entendido no trabalho, em casa, ele pode se irritar. Quem se irrita? É o corpo ou o espírito? É o espírito. Vejam, uma má digestão faz com que eu fique irritado com o filho, com a mãe, com a esposa, com o vizinho, com o som alto do vizinho que nunca me incomodou, hoje está me incomodando. E assim ele vai relatando algumas coisas interessantes, que inclusive entra na questão da doutrina espírita. Ele vai falar, por exemplo, de algumas emoções que são naturais e necessárias, que interferem muito na mente. Ele cita, por exemplo, o medo. A emoção do medo, ela é necessária desde os primitivos, nos animais que nós temos em nossos lares. Então, quando nós temos a emoção do medo, essa emoção ela produz, dependendo da literatura vai falar que ela canaliza energias para que essa pessoa que sente medo busque a sobrevivência, ou seja, fugir do perigo. Então ela vai fazer com que o corpo tenha energia suficiente para fugir, para ele se preservar. E ele vai citar um outro exemplo, que inclusive está no Evangelho, nós não vamos entrar nele, mas cabe até um estudo, para a gente combinar as duas
as duas filosofias, teorias, que é a cólera. Ele fala que a cólera é muito parecido com o medo, porque todos dois, quando nós temos essa emoção, é alterada a respiração. Podemos ficar no sudorese, a boca seca, como eu estou agora, eu devo estar com medo, só pode. Eu não estou com cólera. E que depois que passa aquele medo ou o motivo da cólera, devido às descargas de adrenalina, energias ali na corrente sanguínea, o corpo sente uma sensação de exaustão muito grande. Então ele coloca a cólera, assim como o medo, como emoções necessárias à sobrevivência. E outras. A própria a maternidade, a própria sexualidade, ele sempre coloca esses instintos como necessários à sobrevivência. E essa da cólera é interessante, porque a gente pensa assim, mas como assim a cólera é necessária para sobreviver? O medo, ele me faz fugir do perigo. A cólera me faz enfrentar o perigo. Essa é a diferença entre os dois. Vamos pegar um exemplo. Nós estamos aqui e de repente um cachorro aparece ali um gato. Vou pegar um gato, aparece ali na porta. Aí a Leila, já usei seu nome, vou usar de novo. A Leila pega e levanta, como se fosse avançar para cima desse gato. O que o gato faz? Foge. Fica com medo e vai fugir. Não é isso? A emoção do medo diante do perigo fez com que ele fugisse. Mas o gato entrou e ninguém viu. Na hora que a Leila viu o gato, ele já estava aqui dentro. E ela vai para espantar o gato. Encantua o gato. O que o gato faz? Ataca. Já não é só a emoção do medo, agora tem a emoção da cólera. Ele é utilizado onde ele vai, para que ele sobreviva ao perigo, ele vai enfrentá-lo. E nós ainda utilizamos dessa emoção no nosso dia a dia, sem perceber. Ah não, mas hoje a gente não está em perigo assim constantemente. Estamos. Mas não esse perigo de perder a vida. Quer ver um exemplo? Bem, nós, acho que a maioria aqui deve ter filhos. E nós, como pais, nos sentimos obrigados a educar esses filhos, a dar o exemplo, a ter um conhecimento maior que eles. Afinal, eles nasceram, né, um bebezinho, e nós cuidamos deles. Estamos ensinando a andar, a comer, as primeiras letras. Daqui a pouco esse bebezinho tem 15 anos. Está ali já no 9º ano, no ensino médio. E aí de repente você está falando uma coisa, essa criança, que não é mais criança, te corta e diz, não é assim não. É assim, assim, assim. Como você se sente? Sendo corrigido pelo seu filho. Bem? Feliz? Um certo até orgulho? Ou você sente aquele fervor dentro de você, por mais que você segure? Como pode essa criança estar me corrigindo? Ou quando simplesmente você entra no carro, sai para dirigir, e o seu filho de 4, 5 anos fala, pai, coloca o cinto. Como você se sente? É a cólera. Você se sentir ameaçado. Veja que interessante. Isso ele explicava. Mas vamos voltar para a nossa história. Eu já estou desviando, eu falei que não queria entrar e entrei na história, olha só. Mas é interessante, não é? Mas esse autor, ele também vai falar da importância, do quanto o corpo influencia na mente. Por que eu usei o exemplo do medo e da cólera? Porque essas emoções, elas vão para o espírito que vai reagir. Quando eu dou a resposta para o meu filho, mal educada porque ele me corrigiu, ou para minha esposa, porque eu estava corrigindo meu filho, ela vem e me corta, falando assim, não, tira ele dali, eu me sinto, né, às vezes irado, ali, com cólera. É o espírito ou é o corpo? Não é? Então o corpo
altera muito o espírito. E ele vai dizer que, inclusive, um bom ambiente, um ambiente de paz, de alegria, sem estresse, favorece a mente. Eu estou falando espírito, mas ele sempre usa a palavra mente. E ele vai dar vários exemplos, do lado também positivo, que é importante, né? Para que o espírito esteja bem, o corpo está bem. Mas aquela frase falava o contrário, né? Falava mente sã, corpo sã. E eu estou falando de corpo são, mente sã. Mas ele vai dizer isso, assim como a doutrina, que um influencia no outro e vice-versa. Ele vai dizer, assim como o corpo influencia a mente influencia o corpo. E aí ele vai dizer, então, que eu estar no estado mental de equilíbrio favorece a harmonia do corpo, a saúde do corpo. Se eu entro em estado melancólico, eu vou adoecer meu corpo. Se a gente pegar a série de Joana de Ângeles ali, aquele estudo psicológico dela, é o que ela mais vai nos ensinar sobre isso. O autodescobrimento, por exemplo, vai direto nesse assunto. É importantíssimo a gente estudá-lo. E então esse autor ele vai estar nos trazendo essa interferência entre mente e corpo, ao ponto que ele diz assim, que nenhum pensamento nosso deixa de interferir no corpo, seja ele bom ou ruim. Então, nós, através de nossos pensamentos, nós podemos favorecer a saúde do corpo ou piorar a situação de doença do corpo. Joana vai dizer lá no livro Autodescobrimento que nós devemos, inclusive, conversar com as nossas células, para que elas encontrem equilíbrio, as células doentes. Veja a que ponto, né? Já estamos chegando em conhecimento. Então, é importante nós termos esse estudo. Eu vejo que é importante, né? Esse autor ele traz umas colocações, só para aumentar ainda os exemplos de interferência. Eu pulei um aqui, eu estava tentando lembrar qual que é do álcool, que é muito comum, né? Então esses exemplos, ele fala, o álcool e a droga, ou qualquer outra droga, quem vai ingerir é o corpo, né? Mas não interferir a mente de tal forma que uma pessoa educada, mansa, gentil, pode se tornar uma pessoa insuportável depois do uso dessas substâncias. Não é difícil nós encontrarmos pessoas assim, não é? Não é difícil. Encontramos com muita frequência. Mas será que foi por isso que Jesus teria dito que o que sai da boca que contamina o homem? Porque o que ele quer dizer sair da boca? Ele vai dar o exemplo, ele vai explicar que são os nossos pensamentos e nossas ações. Porque quando ele fala da morte, da fornicação, de tantos exemplos de ações. Então, tudo que eu penso e eu expresso, seja através de palavras, boas ou ruins, através de gestos, bons ou ruins, eu estou interferindo. Se são boas, eu estou colaborando, eu estou praticando bem. Mas se são ruins, além de eu prejudicar a pessoa, eu estou me prejudicando. Estou causando dano a mim mesmo. André Luiz, ele vai trazer isso para nós também. Ele diz assim, lá no livro O Espírito da Verdade: cada dia, veja como está alinhado com o psicólogo, a psicologia que a gente estava lendo. Ele diz, cada dia é novo ensejo, oportunidade. Cada dia é uma nova oportunidade para adquirirmos enfermidades ou curar nossos males.
Então, dependendo do que pensamos, do que fazemos, nós nos adoecemos ou nos curamos. O melhor remédio, antes de qualquer outro, é a vontade sadia. Porque a vontade débil enfraquece a imaginação, e a imaginação doente debilita o corpo. E aí ele fecha o parágrafo que eu trouxe. Doença do corpo pode criar doença da alma. E doença da alma pode acarretar doença do corpo. Então, nós vemos com essas reflexões que nós temos que cuidar desse organismo físico. Lá no Evangelho, ele vai estar falando que nós não devemos estar macerando o corpo, como algumas religiões, alguns religiosos ainda acham que ao maltratar o corpo, você eleva o espírito. Então, a doutrina nos mostra que isso é um equívoco. Na verdade, eu estou indo contra a lei da natureza, contra as leis divinas. Porque eu estou destruindo o empréstimo, que esse corpo nos foi emprestado. Paulo de Tarso, ele vai falar também, em algumas de suas cartas, da importância do corpo. Ele vai falar que nós devemos cuidar do corpo, alimentá-lo, assim como Cristo cuida da igreja. Olha só. Ele vai falar para nós, lembrar para nós nas cartas, essa foi em Efésios, na carta para os Coríntios, que o corpo é um templo do Espírito. E esse templo habita o Espírito de Deus. Mas é que esse corpo não é nosso. Então, é muito interessante. É um empréstimo. E nós, mais do que qualquer outra religião, sabemos que nós, espíritos, não morremos. Ou seja, ao término dessa encarnação, o corpo fica e nós vamos. O corpo não é nosso mesmo. Mas eu preciso cuidar dele, para que eu consiga realizar o meu trabalho. Mas eu também não posso ficar só nas academias, só nas clínicas de beleza, só cuidando do corpo e esquecer do espírito. Mas eu também não posso achar que se eu ficar internado em um mosteiro, isolado, né, em montanhas, só meditando, orando, eu vou elevar meu espírito, porque eu também não vou. Porque é necessário a convivência, o trato, o contato. É necessário a encarnação. Ela é nos imposta para que possamos crescer. É entre os erros e acertos que nós crescemos, que nós evoluímos. E para encerrar, para nós estourarmos o prazo, o tempo, melhor dizendo, lá no Evangelho, nesse capítulo 11, onde ele vai estar falando que não devemos, né, maltratar o corpo, achando que vamos evoluir o espírito, ele vai falar assim para nós. O Espiritismo veio em auxílio dos pesquisadores. Quem são os pesquisadores? Os cientistas, os médicos, os filósofos, todos esses homens que buscam entender a mente, buscam entender o corpo. Então o Espiritismo veio em auxílio aos pesquisadores, demonstrando-lhes as relações que existem entre o corpo e a alma. Só para não ficar confusão, né? Uma hora a gente fala mente, outra hora fala espírito, outra hora fala alma. Lembra do início? Eu falei, é só questão de nomenclatura. Nós estamos falando o tempo todo de nós, esse ser que pensa, que fala, que age, que tem vontade. Então, quando está sendo tratado lá no campo da psicologia, usa mente. Quando nós estamos, Kardec, lá nas próprias obras, quando vai falar do espírito desencarnado, usa espírito. Quando vai falar do espírito encarnado, fala alma. Mas é dessa essência, desse princípio inteligente que somos nós. Então, ele dizendo, demonstrando-lhes as relações que existem entre o corpo e a alma, e dizendo-lhes a esses pesquisadores que, por se acharem em dependência mútua, um depende do outro,
importa cuidar de ambos. Amai, pois, a vossa alma, mas cuidar da mesma forma de vosso corpo, diz os Espíritos a Kardec. E ele coloca no Evangelho para nós. Então essa é a nossa reflexão de hoje. Nós lembrarmos que temos que cuidar do nosso corpo. Não é cuidar de nós, cuidar do nosso corpo. Porque eu sou um espírito que possui um corpo nessa encarnação. Tenho que cuidar dessa máquina. Assim como eu tenho que cuidar do carro, da moto, da casa, do celular, de equipamentos que nós utilizamos no dia a dia, porque senão funde. Se eu não levar o carro no mecânico para trocar o óleo, né, fazer as revisões, vai fundir o motor. Então nós temos que cuidar desse corpo, porque senão ele vai fundir antes da hora. E não vamos cumprir o nosso trabalho. Muita paz a todos.